Livro de Gênesis, no capítulo 1, vamos ler o verso de número 1 e número 2. Já basta para a gente, e aqui a gente dá sequência à nossa mensagem, que vai até o verso de número 28 desse capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos ler novamente o verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Seu Deus, nós te louvamos essa noite. Aqui está, Senhor Espírito Santo, a palavra do Senhor, que vem de encontro, Seu Deus, aos nossos corações nessa hora. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade de falar em cada coração. Que a Sua palavra, Seu Deus, seja como ela é a espada, afiada, Seu Deus, ao ponto de penetrar alma e espírito juntas as medulas. Que ela seja, Seu Deus, como a boa semente, Seu Deus. Que ela seja, Seu Deus, como a terra fértil. Que a Sua palavra, Seu Deus, nessa noite seja como um martelo que esmiuça a pedra, o coração duro. Que a Sua palavra, Seu Deus, seja como a água purificadora, seja como a fonte de água viva. E que ela encontre, Seu Deus, cada um com a sua necessidade. Cada um aqui, Senhor Deus, que precisa de restauração. Cada um que precisa, Senhor Deus, de um milagre. E que o Senhor, meu Deus, faça a obra. Continue, Senhor Deus, com um propósito, projeto, Senhor Deus, em cada um de nós. E que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Posso sentar em nome de Jesus? Amados, no livro de Gênesis, no capítulo 1, aqui a mensagem de interesse para nós e que é revelada por Deus é até o verso 28. Mas a gente só leu o verso 1 e 2 para a gente adiantar aqui no sermão. Eu queria falar nessa noite a mensagem cujo tema é da desordem à plenitude, as etapas de restauração de Deus na vida do homem. Eu quero que você entenda que o livro de Gênesis ele é mais do que uma história de princípio. Ele revela o propósito e o coração do próprio Deus com a sua humanidade. O verso 1, ele vem falar da plenitude da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto final. O verso 1 já diz sobre tudo. Deus havia criado, estabelecido tudo, quando nada havia existido. Quando só existia o Senhor entronizado em uma eternidade, uma eternidade alfa, só existia Deus, e Deus preenchia tudo, e Deus era perfeito e pleno em todas as coisas. Mas Deus resolve criar as coisas. Deus resolve criar os seres. E o Senhor Deus então cria os céus com todo o seu exército angelical, cria com todos os anjos. E Deus então cria a terra, cria todos os sistemas planetários que a gente conhece, o sistema solar, cria o universo com as nebulosas, as galáxias e tudo de belo que você sabe que existe pelo universo. Mas aconteceu uma parte na história que está registrada aqui no verso 2, que existe alguma coisa que mudou aqui a criação do Senhor. O verso 2 vem dizer agora uma etapa sobre a terra. O verso 2, ele começa uma narrativa agora de algo específico chamado planeta Terra, a qual nós estamos vivendo aqui, nesse tempo. No verso 2 vem falar que a terra estava vazia e sem forma. O verso 2 começa com um porém, como algo aconteceu que deixou aquela terra sem forma e vazia. Algo aconteceu que destruiu o que Deus havia construído de belo, que havia deformado o que Deus havia colocado na sua plenitude. Creio eu, e nós cremos pela palavra de Deus, que tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus faz está dentro da sua plenitude de sabedoria. E quando Deus cria os céus e a terra, Ele cria tudo na sua infinita perfeição. Mas o verso 2 vem narrar que algo havia deformado a criação de Deus. Eu quero voltar um pouco aqui no verso 1. E no verso 1 vai dizer: no princípio criou Deus. A gente entende e sabemos que toda a origem vem de Deus.
A origem da criação veio por causa do amor desse Senhor poderoso que criou os céus e a terra. Tudo que existe veio pelo seu poder, pela sua palavra. Assim é a criação e assim também é a restauração. Ela parte de Deus. Ela não veio pelo homem, ela veio pelo mérito humano, ela não veio pela força do homem, ela parte do Senhor. É de Deus que vem a origem da criação, e é de Deus que vem a origem da redenção. É de Deus que vem a origem da criação, e é de Deus que vem a origem de restaurar a humanidade. É de Deus que vem a origem de criar o homem à sua imagem e semelhança, e é de Deus que vem a origem de restaurar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está me entendendo, querido? Deus, então, é a origem da vida. Toda essa criação é feita e estabelecida com base nesse amor. Ele cria tudo perfeito porque Ele é um Deus perfeito. Ele cria tudo perfeito porque quando Ele diz, haja, o que vem a existir é algo com perfeição. E quando Ele dá o sopro da vida, a vida vem com grande perfeição. Quando Ele cria os céus, o céu é feito com grande perfeição. Quando Ele cria os seres angelicais, são feitos com grande perfeição. Foi uma criação perfeita. Foi os seres angelicais perfeitos. Foi feito uma humanidade perfeita. Foi feita uma terra perfeita, mais linda e bela que você conhece hoje, que grita e geme pela redenção através de Cristo, como fala a Bíblia, que chora esperando o dia da redenção de toda a criação que vem pelo Senhor. Esse Senhor então criou os céus e a terra, tudo perfeito, o universo, a terra, os mares, o homem, a família. Tudo veio da perfeição do Senhor, com a sua sabedoria, com a sua graça. Com o seu infinito amor, Ele criou todas as coisas. Mas o verso 2 nos chama a atenção sobre a origem do caos. Se Deus não é o criador do caos, onde que veio o caos? Se Deus não é aquele ser que cria algo imperfeito, como que então a terra está vazia, sem forma, em trevas? De onde surgiu essa trevas? De onde surgiu essa sem forma, deformada e vazia? Se Deus é um ser que cria vida, como Ele cria algo vazio e sem forma? Se Deus é um ser que cria algo com vida, como Ele cria algo que não tinha vida? Aqui fica uma interrogação no verso 2. Uma grande coisa aconteceu entre o verso 1 e o verso 2. E aqui eu quero aplicar aqui uma linha teológica sobre a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer, o ser angelical, ele acontece entre o verso 1 e o verso 2. Em algum momento entre o verso 1 e o verso 2, ele cai. Ele é expulso do céu. Ele é banido da presença de Deus. Ele se rebela. Ele queria ser igual a Deus. Subiu ao monte do Altíssimo. Escute, pra você entender. Ele queria subir ao monte do Altíssimo e ser semelhante a Ele. E nisso Deus então o expulsa do céu. E nesse momento que ele é expulso, um terço dos anjos vai junto com ele. Como fala em Apocalipse, que a cauda do dragão rasgou um terço das estrelas do céu. Ele então é banido e lançado da onde ele estava. Ele habitava lá em cima no Monte Santo de Deus. Era no Monte Santo de Deus que ele cantava, que ele entoava, que eles louvavam. Era no Monte Santo de Deus que eles estavam liberando o Senhor. Mas agora algo aconteceu. Até que então, nesse momento da história, não existia inferno. Quero que você entenda que até esse momento da história não tinha lago de fogo. Deus não criou o inferno neste momento. Não existia o lago de fogo ainda. Mas no momento da rebelião, ele é expulso, banido do céu. E ele vem com um grande meteoro e ele impacta e cai na terra. O seu impacto mata tudo que existia aqui na terra. Por que você acha que existem 9 planetas no nosso sistema solar sem vida? A queda foi tão impactante que o sistema todo solar morreu. A vida que estava na terra, ela eclodiu para a morte. A morte então foi gerada na terra. Tudo que estava belo ali então morreu e a terra ficou vazia, sem forma, deformada, em trevas. Porque ele agora era um ser que o pecado originava nele. Escute, preste atenção, ele é um ser que agora o pecado foi gerado nele. E o pecado não pode habitar o céu, o pecado não pode estar diante de Deus. Ora, onde então não está esse ser pecaminoso? Que não tinha ainda o inferno no lago de fogo. Ele foi lançado por terra, como fala Ezequiel 28, Isaías capítulo 14. Lançei-te por terra, ó querubim da guarda. E quando ele cai, tudo veio a ser destruído. A terra então ficou vazia e sem forma. As águas então cobriram a face do abismo. E ele ficou ali aprisionado.
na face do abismo. Isso entre o verso 1 e o verso 2. O texto vai dizer, porém, Deus está dizendo que algo aconteceu que desfigurou a terra. Ela estava sem forma, sem a forma original, vazia em trevas, sem vida, sem a presença de Deus. E é isso que acontece com a vida do homem, quando o pecado entra na vida do homem. Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e a sua semelhança, mas o pecado ele entra na vida do homem e ele destrói, mata a vida, afasta o que é bonito, tira a presença de Deus, e o homem se torna vazio, sem forma, deformado, não parece mais com Deus, vazio e em trevas. Assim é o pecado quando entra na vida de uma família, assim é o pecado quando entra na vida de um esposo, de uma esposa, assim é o pecado quando entra em um casamento, em um lar. Ele destrói tudo que é belo, tudo que havia sido criado com vida. Então aquele lar se torna vazio, sem forma, em trevas. Porque o caos passa a habitar ali. O caos passa a morar. O caos então passou a habitar e a morar na terra. Como o caos muitas das vezes habita no coração de muitas pessoas. Porque o pecado habita no coração dela, porque o pecado vive na alma e no espírito dela. E é necessário então que Deus agora Ele faça uma restauração na terra. É necessário que Deus então agora restaure o homem. É necessário que Deus agora restaure cada um de nós, restaure você. A terra sozinha não pode fazer isso. Você sozinho não pode fazer isso. É necessário que a mão do Altíssimo e a graça e a misericórdia dele agora venha sobre cada um de nós e comece a restabelecer as nossas vidas para que elas não sejam mais um caos. Caos significa desequilíbrio. Caos significa desarmonia e confusão. E você acha que Deus criou a terra em desarmonia e confusão? Você acha que Deus criou as famílias, criou você para ser uma pessoa de caos, confusão e desarmonia? Você acha que Deus chamou você a um ministério para que você tenha um ministério de caos? Ou Deus chamou você para que você tenha vida, como aqui em Gênesis? Para você ter uma vida abundante, como Ele fez aqui no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Tudo é lindo. É tudo que Deus faz é lindo. Tudo que vem de Deus é belo e é perfeito. Mas somos nós, com o nosso pecado, que entra no nosso coração como um meteoro, como algo ruim que vem e impacta a nossa vida e vai deformando todas as coisas. Deforma o amor santo e puro da esposa para o marido. Deforma o amor santo e honesto e fiel do marido para com a esposa. Deforma o caráter ministerial de cada um de nós. E vamos ficando deformados, sem forma, vazios e em trevas. E olhando para os céus e pensando, foi Deus que criou assim, mas não foi Ele que fez. Nós nos tornamos assim. A terra ficou assim. A terra ficou desabitada assim. Sem forma, vazia e em trevas. Porque assim como foi com a queda de Lúcifer, que tornou a terra tudo em caos, o pecado faz o mesmo na vida do homem. Você está me entendendo? O pecado ele faz isso, ele entra, torna tudo um caos. A vida do homem ela fica assim quando o pecado entra, tem forma vazia em trevas. Mas quando a gente lê Gênesis, surge uma esperança. Porque mesmo no caos da terra, pastora, o texto vai dizer assim, no verso 2: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando eu vejo isso aqui, eu entendo que Deus não abandonou a sua criação, pastor. Mesmo a criação estando em caos, vazia, em trevas, o Espírito Santo estava lá presente. Ele estava lá, de perto, tomando conta daquilo que era dele. Deus ainda está presente. Deus ainda está presente na nossa vida para restabelecer e restaurar cada um de nós. Deus ainda está presente com a sua família. Mesmo que hoje você viva um caos, mesmo que hoje esteja em condição de trevas e vazio, Deus ainda está observando e Deus ainda está perto de você. E Ele pode fazer um milagre na sua casa, na casa de cada um de nós. Quando eu vejo aqui que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, eu começo a entender que Deus ele não abandonou a sua criação. Porque mesmo com a queda daquele serafim, mesmo com a queda daquele anjo que se tornou Satanás, o diabo, o nosso inimigo,
de Deus pairava sobre a face das águas, porque Deus não abandona a sua criação. Mas não é porque você errou que Deus vai abandonar você, não. Deus ama você, e Deus quer restaurar você hoje. Deus quer começar a reestabelecer a sua história, a sua vida. Deus quer começar a tratar em cada parte da sua vida, como cada dia da criação de Gênesis, como cada etapa que Ele fez e estabeleceu, para que você possa se tornar a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele estava ali pairando, e Deus, Ele vê o vazio, Deus, Ele viu as trevas, Deus viu o caos, e Ele decide, o que, pastor? Dar uma nova oportunidade. Ele decide restaurar a terra, Ele decide reformular, Ele decide recriar as coisas, organizar, Ele decide colocar vida ali. E assim é que Deus, Ele enxerga cada um de nós, com um olhar de graça, de misericórdia. Quando Ele vê a gente em dificuldade, quando vê que nós estamos em caos, vazios, quando estamos desorientados, quando estamos em desarmonia, Deus olha para a gente com um olhar de graça, de amor, querendo restaurar e restabelecer o que foi perdido em nossa história. E Ele estava vendo aquilo ali, e Ele decide dissipar as trevas. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus continua presente. É isso que a gente tem que entender. E mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito, não tem mais saída, você olha aqui o verso 2, Ele vai dizer: a terra, porém, era sem forma, vazia e em trevas, sem vida e deformada. Assim talvez é a vida de muitas pessoas, assim talvez é a família e o coração de muitas pessoas. Mas Deus aqui, Ele decidiu dar uma nova oportunidade para a terra. Deus aqui decidiu dar um resgate, restabelecer vida. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós: trazer vida e vida com abundância, trazer uma nova oportunidade para cada um de nós. Então o texto vai dizer assim no verso 3, Gênesis 1:3: disse Deus, meu amado, toda vez que Deus abre a boca, algo acontece. Toda vez que Deus emite uma palavra, algo se transforma. Se Deus liberar hoje uma palavra, escuta isso aqui, uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua história. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida. Então, diz o texto, disse Deus não está calado diante do caos, Deus não está calado diante das trevas, Deus não está calado diante da deformidade da vida humana. Deus está liberando palavras em favor de vida, Deus está liberando palavras em favor de restauração. Entenda isso. Disse Deus, o texto, uma ordem, uma palavra do nosso Senhor é capaz de mudar. É como aquele centurião que foi conversar com Jesus e falou assim: não precisa de ir na minha casa, não. Envia uma palavra, dá uma ordem, libera uma palavra que eu sei. Eu sou de autoridade. E quando eu digo para o meu soldado, vai, ele vai, vem, ele vem. E se o Senhor me mandar uma palavra, meu servo será curado. Amado, uma palavra. Entenda isso. Deus só precisa de uma palavra. Deus só precisa de liberar algo que você acha que é pequeno, mas é algo grande, capaz de mudar o universo ao nosso redor, capaz de mudar a terra que nós vivemos, capaz de dissipar as trevas, capaz de trazer forma ao que está deformado, capaz de trazer vida onde está a morte. Então o texto vai dizer assim para nós: disse Deus, haja luz, e houve luz. Começa aqui então a primeira etapa da criação. O verso 3, ele vai dizer sobre a primeira coisa que Deus faz com a terra para recriá-la, que é a primeira coisa que Deus faz na vida do homem, para que o homem possa ter vida. Sabe o que é? Haja luz, haja Cristo, haja luz do mundo, haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. A primeira coisa que Deus faz na vida do homem para restaurar a vida do homem é revelar Jesus àquele homem, é revelar a luz. Essa luz aqui não é o sol, porque o sol é criado no quarto dia. Essa luz aqui é no primeiro dia, porque é a primeira etapa, é o fundamental, é a primazia para que a terra voltasse a viver. É a luz que dissipa as trevas, é a luz que tira o caos, é a luz que volta, que faz com que a vida volte. Essa luz aqui é a própria presença de Deus. E a presença de Deus está manifestada em nós através de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Ele disse isso.
Ele é a luz que veio para dissipar as trevas do nosso coração. Ele é a luz que veio para acabar com o caos que nós estamos vivendo. É necessário então que Cristo ele seja gerado, revelado a cada um de nós. A primeira coisa para a restauração é Jesus. Sem Jesus não tem restauração. Sem a luz de Deus não tem como você ter vida. Não tem como você ter uma vida plena. Não tem como as trevas saírem de perto de você. Não tem como o caos ir embora. Não tem como você ser a deformidade ir embora. Ele é a luz que veio para dissipar as trevas. Ele é a luz que veio para caminhar e iluminar o nosso caminho. E por isso que o texto fala que Ele nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o reino da luz. Sai das trevas. Para sair das trevas tem que ter Jesus. Para ter restauração tem que ter Jesus. Para ter um lar de vida abundante, como está aqui em Gênesis, tem que ter Jesus. Para chegar na final da etapa da criação, tem que partir do primeiro passo, que é o primeiro dia, que é você ter a luz, que é você ter Jesus. Amém, queridos? Amém, Deus. Ele então disse: haja luz, e houve luz. E o texto vai dizer no verso 4: e viu Deus que a luz era boa. Eu comecei a ver esse versículo, comecei a entender que Deus está atento a cada etapa da criação, a cada etapa da transformação, a cada etapa da restauração na vida do homem. Quando Deus ele pega a palavra, haja luz, e houve luz, e ele viu que era boa, ele estava observando aquilo. Eu quero que a gente comece a entender hoje que Deus, quando Ele libera uma palavra em nosso favor, Ele não deixa a palavra vazia. Ele acompanha o propósito da palavra até ela se cumprir e estabelecer em nós. Ele acompanha a palavra quando a palavra chega ao alvo, que é você. Ele acompanha a palavra dissipar as trevas. Ele acompanha a palavra tirar o caos. Ele acompanha a palavra trazer forma de novo. Ele acompanha a palavra trazer vida de novo. Deus está observando cada detalhe, e Ele está vendo o que Ele está fazendo em você, e Ele viu que é bom. E se Deus dizer que é bom, querido, tenha certeza, porque Ele é o ser mais sábio do universo. Ele é o ser mais sábio de todas as eternidades. Não tem sabedoria maior do que desse grande e poderoso Deus. E quando Ele olha para a sua criação, quando Ele vê a luz manifesta, quando Ele vê a luz sendo explanada, Ele diz: e viu que a luz era boa. Quando Deus olha para nós e vê que você se rende em Jesus, Ele vê que isso é bom. Ele entende que isso é bom. Ele sabe que isso é bom para nós. Deus está acompanhando os seus passos, desde aquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, desde o dia que você desceu as águas do batismo, desde o dia que você cantou a primeira canção na igreja, que você teve a primeira oportunidade de trazer uma palavra, que você foi convidado a fazer uma oração. Ele está acompanhando cada passo, e Ele está vendo que é bom, porque Ele está fazendo a obra e o propósito em cada um de nós. E o que a gente tem que fazer é fazer igual a terra, sabe o que? Confiar que o que Deus está liberando é bom, confiar que aquilo que Deus está mandando é algo bom para nós, acreditar que a palavra de Deus ela vai trazer benefícios à nossa vida. A gente tem que confiar na palavra de Deus que é liberada, amados. E Deus libera a palavra todo o tempo em nosso favor, mas a gente fica descrente, porque a gente olha o caos ao redor, a gente olha que ainda está sem forma, e não consegue enxergar que as trevas já foram embora, não consegue enxergar que as trevas já foram dissipadas, não consegue enxergar que a restauração é um processo. Pastor, por que Deus então não fez tudo de uma vez? Porque Deus queria mostrar que existe um processo. Não foi por causa de falta de poder ou sabedoria dele. Ele quis demonstrar que existe um processo na criação e na restauração. E assim também na minha vida e na sua, um processo. Que cada dia a gente vive um dia desse aqui, vive uma palavra dessa de Deus, e a gente tem que confiar que Ele sempre libera o melhor para nós. E viu Deus que tudo era bom. E Deus chamou o primeiro dia, chamou ali de primeiro dia. Deus dá nome, porque só quem é dono pode dar nome.
Só quem tem posse pode dar nome. Sabe quem pode dar nome aos filhos? Os pais, que tem posse. Sabe quem pode dar nome a algo? Quem é proprietário. E Deus dá nome a isso aqui porque Deus é o dono. Ele é o dono da criação e o dono da restauração. O primeiro dia é para trazer luz. O primeiro dia é para trazer Jesus, para dissipar as trevas em nós. Eu quero convidar você, desafiar você nessa noite, a convidar a luz de Jesus, a convidar Jesus, a luz do mundo, a dissipar as trevas do seu coração, a dissipar a mente nebulosa, a mente escura, os pensamentos obscuros que eles passam na sua cabeça. Eu quero desafiar você agora a convidar Jesus a entrar no seu casamento, para que ele possa dissipar as trevas, a escuridão. Eu quero desafiar você a convidar Jesus, que ele entre na sua vida, no seu ministério, e ele venha dissipar as coisas ruins. Pastor, eu já convidei. Então a gente passa para o dia 2. O dia 2 vai dizer assim no verso 6: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Depois de Deus estabelecer a luz, depois de Deus dissipar as trevas, depois de Deus separar a escuridão, a luz dele agora estava iluminando a terra. E agora Deus decide organizar algumas coisas. Deus decide pôr algumas coisas no lugar. Separação de águas. Era águas e águas. E a gente começa a entender aqui que nem tudo pode permanecer misturado, mesmo que seja bom. Nem tudo pode permanecer misturado, mesmo que seja igual. Ele separa águas e águas. Ele olha para a terra e ele então fala assim: essa água vai ser do céu, e essa aqui vai ser dos mares, essa aqui vai ser dos rios, essa aqui vai pertencer aos oceanos, essa aqui vai fazer as nuvens, essa aqui vai irrigar a terra. Deus começa então a fazer separação. Ele cria então um ambiente atmosférico, uma tenda, porque o segundo dia é o dia da proteção, é o dia de limites. A atmosfera é um limite humano, onde você pode respirar, onde você pode habitar. Habita fora desse planeta para você ver, porque você não tem autoridade, legalidade e nem proteção. Tenta habitar do jeito que você vive hoje na Lua, para ver se você fica lá um segundo respirando, se você caminha lá com os pés firmes sobre a rocha aqui. Porque estar sobre a terra, sobre essa atmosfera, sobre esse firmamento, é estar sob a legalidade, a autoridade e proteção de Deus. É estar aqui onde Deus estabeleceu limites de espaço, autoridade e proteção para a terra. E é isso que Ele faz com cada um de nós. O segundo dia é para estabelecer limites na sua vida. A sua vida está cheia de coisas misturadas, águas e águas, sem limite entre céu e terra, entre mar e céu. E Deus então começa a separar. Essa água é boa, mas essa água não é daqui, essa água é para o céu. Essa água é boa, mas essa água não é do céu, ela é da terra. Ele começa a separar, a fazer essa separação, porque o segundo dia faz separação para ter restauração. E às vezes algumas coisas têm que sair de perto de nós, para que nós possamos ser restaurados. Escute isso: pastor, mas isso é bom. Pastor, mas isso que eu tenho é bom. Mas às vezes está no lugar errado, está no propósito errado, às vezes está no caminho errado, está no tempo errado. E Deus então, Ele tem que separar isso, para que então a restauração ela possa acontecer. O segundo dia Ele vem revelar isso a nós, que Deus quer trazer para a gente separação de coisas, quer organizar as coisas em cada lugar, quer tirar a coisa do ambiente errado. E se você quer ter a vida restaurada, é hora de você permitir que Deus entre na sua história. Ele começa a organizar cada coisa, ele começa a tirar coisas boas, porque água com água é muito bom. Qual a diferença de uma partícula de água do oceano e de uma partícula de água na nuvem? Uma partícula de água da chuva e outra do rio. Mas Deus viu que era bom separar, e Deus separou águas de águas. Irmãos, tem amizades que são boas, mas não é para esse tempo. Tem
Tem empregos que são bons, mas não é para esse tempo. Tem locais que você frequenta que são bons, mas não é para esse tempo. Então Deus tem que separar águas e águas. Não é o tempo aqui, não é o lugar, não é o propósito. E Deus então separa, porque para ter restauração, Deus tem que separar coisas. Tirar coisas do meio do caminho, organizar, criar uma atmosfera viva, colocar proteção, colocar um ambiente e limite. Colocar a atmosfera e criar limite para o homem. E é necessário que você entenda que a revelação de Deus é criar limite proposto em nós. Então, o limite que você pode chegar e estabelecer, o limite que você pode viver. Então, ele diz: e chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde e manhã do segundo dia. O verso 9 vai dizer assim para nós: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A água do céu e da terra separou, agora a atmosfera foi criada. Mas a terra só estava coberta por águas. E Deus então libera uma palavra e dá uma ordem para que as águas se ajuntem em um lugar, e começa a aparecer porção seca. Deus começa a ajuntar o que estava espalhado. Deus começa a organizar aquilo ali. Deus, ele faz a separação, mas também ajunta o que for preciso. Ele separa o que não precisa e ajunta o que é necessário, para que a gente possa ter a vida restaurada. Ele começa a juntar as águas debaixo dos céus. Então começa a aparecer no verso 10: a porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era muito bom. Quando Deus dá ordem aqui no terceiro dia, escute, Ele dá ordem para que as águas se ajuntem. Então começou a revelar uma terra seca. Começou a revelar aqui uma terra onde agora poderia ter frutificação. Esse dia, terceiro dia, ou essa etapa da vida do homem, é onde Deus traz novas revelações, onde Deus revela para você coisas ocultas, onde Deus mostra para você novos talentos e dons, coisas que você nem sabe que você era capaz de fazer. Deus traz à tona, e você então começa a ver parte seca, você começa a ver possibilidades, você começa a ver ali chance de vida. Deus revela aqui possibilidades, coisas novas. Essa é a etapa, o tempo que Deus revela os dons e talentos a cada um de nós. Possibilidade de frutificar. O verso 11 vai dizer assim: produza a terra relva. O terceiro dia é um dia de frutificar, porque depois que você recebe Jesus e Ele dissipa as trevas, depois que Ele começa a separar o que está errado, começa a organizar as coisas, Ele então começa a revelar uma terra seca. Ele começa a te revelar dons, propósitos e talentos. Então Ele dá uma outra ordem agora para você: frutificação. Frutificar. Porque Deus não revela nada a ninguém sem que aquela pessoa tenha um propósito. Deus não te dá dons e talentos que não seja para frutificar nessa terra. E é isso que Ele faz com a terra: produza, e assim se fez. Sabe o que a terra fez? Ela obedeceu. A terra não questionou, a terra não argumentou, a terra não argumentou, dizendo: mas a minha porção de terra é menor do que de águas, tem mais águas do que terra. A terra não questionou nada, ela apenas frutificou, ela apenas obedeceu. O que falta para você às vezes ser restaurado, sabe o que é, amado? É obedecer. Porque a palavra de Deus, ela já foi dada e liberada, a palavra de Deus já foi ministrada nos nossos corações. O que falta em nós é como terra agora, seca, sem água nos cobrindo, sem caos sobre nós, sem trevas sobre nós, sem novidade alguma. Agora a gente tem que frutificar. E a terra se esforçou sozinha. A terra então agora ela é obrigada a obedecer a palavra de Deus, e ela começa a produzir a relva do campo. Ela começa agora a frutificar. Ela começa agora a trazer frutos ao Senhor. Porque terra seca, escuta isso aqui: terra seca sem semente é uma terra sem propósito. Você pode ser até uma terra seca, você pode ser até uma terra revelada, você pode ter até dons, talentos, mas se você não tiver semente, você é uma terra sem propósito. Não adianta ser terra seca aqui em Gênesis,
tem que frutificar. Não adianta ter terra seca na vida se você não gerar frutos. Terra seca sem semente fica sem propósito. O vazio é preenchido com sementes. A terra seca agora que estava vazia, ela agora começa a encher de sementes. Ela gera, produz sementes. E quais são as sementes que nós temos produzido, amados? Se olharmos para nós, as nossas mãos, imagina se Deus hoje faz com sua mão assim, para cá, como um ato profético. Agora faz assim. Imagina Deus colocando na sua mão uma semente. Agora fecha a mão. Agora você vai abrir e você vai me dizer o que você vê. Deus te pôs uma semente na mão. O que você vê? O que você vê? Uma semente? Ou você vê um grande pomar? Porque isso é fé. Isso que a terra enxergou. A terra viu semente e ela disse: aqui vai gerar árvores, aqui vai gerar relvas, aqui vai gerar plantas, flores, aqui vai produzir muitas coisas. Ela viu possibilidades, frutificação, e assim a terra fez. Com uma semente ela produziu uma árvore cheia de frutos. Com uma árvore ela produziu um grande pomar. E talvez Deus hoje coloque na sua mão uma pequena semente, e você olha para a semente e diz: Senhor Deus, é insignificante. Mas se olhar pela fé, você já enxerga o pomar. Se olhar pela fé, você já enxerga a terra frutífera. Se olhar pela fé, você já enxerga a terra produzindo. Porque sim, é o terceiro dia. É o dia de frutificar, é o dia de crescer, é o dia de avançar, é o dia de você olhar as possibilidades e ver o que Deus está fazendo. É bom. O verso 11: e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E o texto fala assim: imediatamente. E assim se fez. Quando Deus deu a ordem, a terra de imediato produziu, a terra de imediato acatou, a terra de imediato obedeceu. E assim deve ser a palavra que devemos receber. A palavra do crente da igreja deve ser uma palavra, meu amado, a gente deve obedecer de forma imediata. Deus libera a palavra, a gente recebe e logo a gente pratica. Logo a gente perdoa, logo a gente ama, logo a gente é fiel, logo a gente caminha em novidade de vida, logo a gente é uma nova criatura, logo a gente faz tudo novo. E o texto vai dizer que assim se fez. A terra começou então uma restauração, trazendo frutos, vida abundante, aonde havia esterilidade. Terceiro dia, sabe para que é? É para acabar com a terra estéril. É para acabar com a esterilidade, com a vida improdutiva, com a vida que não tem fertilidade. É para trazer frutos a cada um de nós. Preste atenção aqui. Então chega o fim do terceiro dia, no verso 12. A terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã do terceiro dia. A terra obedeceu segundo a palavra de Deus, e tudo frutificou. Quer frutificar? Quer que as coisas deem certo? Então obedeça a palavra de Deus. Quer que as coisas sejam diferentes? Então obedeça. Porque não adianta Deus te revelar coisas novas, não adianta Deus te revelar a terra seca, não adianta Deus te revelar a semente se você não obedecer. Tudo se fez, e Deus viu que tudo que Ele fez era perfeito e bom. Deus confia em você. A semente que Deus coloca na sua mão, Ele confia, Ele acredita no seu chamado, na sua voz, no seu potencial. Ele confia no seu talento, no seu dom, na sua mente, no seu coração. E Deus viu que era perfeito e que era bom. Agora a terra, escute, agora a terra estava com uma atmosfera, limite, porque assim a vida do homem também tem limites. Agora a terra estava frutificando, agora a terra estava produzindo, e assim também é a vida cristã. Devemos produzir, frutificar, para que Deus seja louvado através de nós. Então chegamos agora ao quarto dia. Observe que no quarto dia Deus começa a criar o sol, a lua, as estrelas, os astros. Deus começa a criar tudo
E ele vai dizer assim no verso 14, presta atenção: disse Deus: haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, e para dias e anos. O quarto dia, sabe o que é? É para orientação de dia e noite. Deus criou o sol para orientar e governar o dia, e a lua para governar a noite. Criou as estrelas, o cosmos, as estações, para direcionar tempos em tempos aqui na terra. O quarto dia vem revelar para nós, nessa etapa de restauração, que havia um caos de orientação na terra. Como saber o que é dia e o que é noite? Como saber onde começa uma estação e termina outra? Como saber onde finda um ano e começa o outro? E Deus então organiza isso. Deus dá a direção, Deus dá o caminho, porque é isso que Deus faz na vida do homem. Deus orienta o homem no caminho, Deus dá ao homem orientação. O quarto dia, essa quarta etapa, é para Deus orientar os nossos dias, para Deus pôr limites para nós, orientar a gente de dia e de noite. Deus estava dando ao homem uma direção e tempo. Deus estava dando ao homem um caminho a seguir. Esse caminho é do dia e esse é da noite. Esse é o tempo do dia e esse é o tempo da noite. Essa etapa da restauração na vida do homem é Deus colocando em cada um de nós orientação de tempo, o caminho que você deve caminhar e seguir, aonde deve caminhar de dia e de noite, as estações. Deus ilumina todos os dias da nossa caminhada. Deus também está presente em todos os dias, em todas as noites, nos dando direção a cada um de nós. Deus estabelece aqui neste versículo as estações, porque Ele está revelando para a terra que existe um tempo determinado para cada coisa. E quando Deus começa a restaurar cada um de nós, escute, Deus começa a mostrar para nós que existem estações na vida, tempos na vida, orientações na vida, um tempo para cada coisa. Um tempo de verão, um tempo de inverno, um tempo de outono e um tempo de primavera. Todo mundo já passou um tempo de inverno na vida, um tempo de frio, escuridão, um tempo de dor, um tempo de outono onde as folhas caem, onde parece que tudo começa a morrer, e de repente vem a primavera e tudo volta a florescer de novo, tudo volta a renascer. E aí chega o verão, o sol aquece, a água então vem a jorrar novamente e tudo volta a ser como era antes. Deus estabelece aqui as estações, demonstrando no homem que existe um tempo determinado para cada etapa da vida. E eu não sei qual etapa você está vivendo hoje. Talvez é o inverno, talvez é o outono, talvez é uma primavera espiritual, um verão. Mas existe um tempo, uma estação para isso. O que a gente tem que fazer é seguir a orientação de Deus, porque Deus criou as estações para orientar o homem, para a orientação da terra. E quando nós aceitamos Jesus, que é a luz do mundo, nós devemos aceitar a orientação dele. Ele deve ser o nosso guia, ele deve ser a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele deve orientar a minha caminhada e a minha jornada. Jesus deve ser o alvo e também o caminho, a luz de partida e a luz da caminhada. É aquele que orienta o meu caminho em todo o propósito. E quando eu passo pelo período da estação do inverno, Ele está comigo. Quando eu passo pela primavera, Ele está comigo. Quando o outono chega, Ele está presente. Quando o verão se aproxima, Ele também está, porque Ele brilha mais do que o sol, Ele brilha mais do que a lua. O quarto dia é para tirar o caos de orientação, é para as pessoas que são perdidas na vida, para as pessoas que não sabem para onde ir, para onde caminhar, para as pessoas que não sabem o que decidir. E quando você entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Jesus, Ele começa a orientar você de dia e de noite. Ele põe uma direção de dia e uma direção à noite. Ele começa a determinar o tempo. Mas começa então agora a imaginar a terra. Agora ela estava formada, parte seca, atmosfera, mares. Mas agora os mares estavam vazios, os céus não estavam povoados. Então Deus, no quinto dia, Ele decide tirar o vazio
porque a terra só pode ter vida com seres. Existia ali um caos emocional pairando sobre a terra. Os mares, os oceanos imensos, vazios. O céu seria uma ave voando. A terra seria um animal caminhando por ela. Então, o quinto dia, vai dizer assim no verso 20: e disse Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, os peixes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. O quinto dia, Deus enche os céus e os mares de vida. O quinto dia, Deus pega o que está vazio e coloca vida. O quinto dia é onde Deus preenche os vazios da alma, onde as nossas emoções estão frustradas, aonde não há mais vida e esperança. Deus povoa com vida, onde Deus traz agora um movimento, aonde agora a alegria agora das aves voando sobre os céus, e a alegria dos peixes povoando as águas dos mares. Esse dia aqui é o dia que Deus começa a tirar o vazio de dentro de você. Ele te orienta, mas falta algo. Você ainda se sente vazio, e sente sozinho, deslocado, sem ninguém, sem alegria, sem motivo. É como aquela mãe sem um enxoval para o seu bebê que vai nascer, e de repente você ganha todo o enxoval e você fica cheio de alegria. Deus começa a preencher os vazios aqui da terra, e então chega no sexto dia. O sexto dia talvez seja o dia mais importante. É onde Deus ele vai criar a perfeição de toda a sua criação. Ele desce da terra. Ele agora não está mais no trono. O trono continua habitado pelo Pai, mas o Espírito Santo que parava agora está na terra. E Deus então, com as suas mãos santas, ele pega o barro e ele cria cada um de nós. Ele forma um homem. Com as suas mãos santas ele forma um homem do pó da terra, e ele sopra nas narinas do homem, e o homem então passa a ser sua imagem e semelhança. No verso 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O sexto dia é o dia onde Deus cria o homem à sua imagem, em atributos pessoais: pensar, querer, sentir, consciência própria e direção própria. Isso que você tem está em Deus. Pensar, querer, sentir, direção própria e consciência própria. E Deus então cria o homem à sua imagem, moral, ética, caráter e santidade. O sexto dia é onde Deus ele estabelece uma transformação do nosso caráter, onde Deus muda a nossa mente, onde nossa mente passa a ser e ter como a mente de Cristo, onde nosso coração passa a sentir os desejos que a palavra de Deus determina para nós. O sexto dia é o dia que nós chegamos à imagem do Altíssimo, a imagem de Deus. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua. O objetivo final da restauração da vida do homem não é você conquistar bens aqui na terra, não é isso. O objetivo final é que nós chegamos à estatura do varão, da mulher perfeita, que é a imagem de Cristo. Nós chegamos à imagem do Altíssimo. Ele então cria aqui nesse dia homem e mulher. Sabe o que é isso? Restabelecendo relacionamento, criando família, restabelecendo lares, restabelecendo conexão emocional, restabelecendo aqui as emoções. É o que Deus trabalha e faz. Ele então dá uma ordem ao homem que ele cria: tenha domínio sobre todas as coisas. E isso é autoridade. É isso que Deus quer, que você tenha autoridade. Autoridade sobre a terra, autoridade no mundo espiritual pelo nome de Jesus, autoridade para governar a sua vida,
Saber que a sua vida ela não é dominada por nenhum tipo de vício. Saber que nenhum vício pode dominar você, porque você tem autoridade. Saber que nenhum pecado pode controlar você, porque você tem autoridade. Essa é a ordem de Deus ao homem: domínio. Você vai dominar. Você vai dominar sobre a terra. Tudo que existe é bom, é belo, é bonito, é perfeito, mas você vai dominar. Nada aqui vai sujeitar você. Então hoje a pergunta para nós é: o que tem escravizado os nossos corações? O que tem escravizado você? O que tem escravizado a sua vida? O que tem escravizado a sua família? Você tem dominado ou tem sido dominado? Você tem sido autoridade ou você não tem mais autoridade sobre nada? Porque quando você tem Cristo e Ele começa a restaurar a sua vida, você começa a frutificar, entra a luz, Ele começa a restaurar cada área da sua vida, você então se torna a imagem e semelhança de Deus. Então você tem domínio, autoridade, e você começa a fazer isso, sabe o que? Gerar. E é isso que Ele fala aqui com Adão e com Eva: crescer e multiplicar-vos, criar filhos conforme a sua imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem em sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus dá ordem ao homem a crescer e a multiplicar. E nós, escute isso, e nós geramos filhos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Adão teve o primeiro filho, ele já estava em queda, já tinha caído. E o texto fala assim: Adão gerou filho conforme a sua imagem. Ele gera então Caim e Abel. Gera filho da queda. Gera filho de uma consequência de queda. E você hoje gera discípulos conforme você é. Se você é um bom discipulador, você vai ter bons discípulos. Se você é um bom levita, você vai ter bons discípulos levitas. Se nós somos bons pastores, teremos bons discípulos pastores, porque geramos filhos conforme a nossa imagem. Se você é uma boa mãe, você vai gerar filhas e filhos conforme a sua imagem. Se você é um bom patrão, você vai ter servos, funcionários conforme você é, conforme é a sua imagem. Nós não produzimos filhos conforme a imagem de outros. Geramos gerações, geramos vida conforme nós somos, semelhantes a Deus ou semelhantes à queda, semelhantes a Deus ou semelhantes ao caos, semelhantes a Deus ou sem forma e vazio, semelhantes a Deus ou caídos. Como nós estamos gerando os nossos filhos, os nossos discípulos? Como nós estamos gerando uma nova geração caída em caos, em trevas, ou uma geração que é semelhante a Deus, uma geração que é imagem e semelhança do Altíssimo? Como vai ser o seu ministério daqui para frente? Vai produzir e gerar a imagem de Cristo, ou vai produzir e gerar caos e trevas? Como você vai gerar isso? Então Deus entra aqui no sétimo dia, no capítulo 2, o verso 1. Assim, pois, foram criados e acabados os céus e a terra, todo o exército do céu. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sétimo dia chega e Deus então descansa. Não porque ele estava cansado, mas porque essa palavra aqui significa que ele se assenta no trono para contemplar o que ele fez. Ele se assenta no trono para governar o que ele fez. Ele se assenta no trono, não porque ele estava cansado, não para descansar, mas ele se assenta. Então toda a criação passa a ser o santuário da onde ele está habitado. Escute isso. O sétimo dia é o santuário. O sétimo dia é o mais importante, porque tudo foi restaurado e agora Deus se assenta no trono.
criação. O sétimo dia da restauração da terra fala sobre Deus governar sobre ela, fala sobre Deus ter autoridade sobre ela, fala sobre Deus estar na terra como a terra fosse um santuário, e toda a criação cultuando aquele que está sentado no trono. E eu quero dizer para você que não adianta Deus restaurar você em cada área, não adianta Deus restaurar você em cada ambiente. Se você não for o santuário dele, de nada adianta. Se ele não estiver governando a sua vida, de nada adianta. Se você não tiver em condição de ser um templo de habitação dele, de nada adianta. Ele se assenta entronizado para agora governar. E ele abençoou o sétimo dia, porque era bom. Porque era bom estar com a sua criação, era bom estar com o homem. E Deus vê que é bom estar com a gente. Deus gosta de estar com você. Deus gosta de estar com a sua família. Deus gosta de abençoar você. Deus viu que era muito bom. Deus santificou esse dia. Deus abençoou esse dia, porque era muito bom. Todos os dias são bons, amados. O primeiro dia é bom quando você conhece Jesus, haja luz e você conhecer Jesus é bênção, vida nova, e você vibra. E depois Deus começa a mudar as coisas, separar as coisas e ajuntar. Você pensa que bom, Deus sacou tudo no lugar. E você estava com a cabeça perdida, Deus começa a orientar a sua vida. Pois ele diz que legal, Deus me deu direção para isso. E de repente você que tinha as mãos que tudo estava errado, começa a dar certo, começa a frutificar, começa a produzir, começa a gerar semente. E de repente passa um outro dia, aquele vazio da alma, como os mares vazios, começa a ser povoado, a encher de alegria. E você se enche de gozo, de alegria pelas mãos do Senhor. E você olha para você, você olha no espelho e você pensa assim: como você mudou? Está um homem agora de Deus, uma mulher de Deus. Está uma imagem, semelhança do Altíssimo. Como você agora está bonito, está bela. Mas nada disso adianta sem o sétimo dia. Nada disso adianta se você não entrar no sétimo dia. Nada disso adianta se o sétimo dia não estiver presente em você. Porque o sétimo dia é o dia onde Deus contempla a sua obra. O sétimo dia Deus olha no trono, sabe para onde? No seu rosto. Ele olha para a criação que ele restabeleceu, que ele criou, e ele abençoa a criação. Ele contempla a criação. Ele governa sobre a criação. E ele vê que isso é bom. O sétimo dia é o dia do relacionamento do homem com Deus. É o tempo que o homem agora, depois de restaurado, ele estabelece uma intimidade com o Altíssimo. O Altíssimo agora está no trono, sentado, governando, descansando, contemplando. Agora a vida na terra é um templo, um santuário, um culto ao eterno. E agora a criação toda louva a ele, como fala o Salmo 150. Agora toda a criação, nos céus, na terra, nos mares, tudo que existe, agora louva a Deus. E ele viu que tudo era bom. E se toda a criação louva a ele, porque nós não louvaremos. E se toda a criação adora a ele, porque nós não adoraremos. E se toda a criação clama por ele, porque nós não clamaremos. E se toda a criação espera por ele, porque nós não esperaremos. Deus, no sétimo dia, que ele abençoou, a presença de Deus produz descanso, paz, plenitude. A verdadeira restauração, ela termina, sabe aonde? Não é você frutificando, não. Não é você sendo liberto de vícios, não. A verdadeira restauração termina, ela é completa quando você restaura o seu relacionamento com o Altíssimo. Quando você está ligado em Deus. Quando você está diante do trono dele. Quando ele senta diante de você, ele olha para você e ele vê que é muito bom. Ele senta no santuário e viu que era muito bom. O objetivo final da criação não era apenas existir, mas criar um relacionamento com Deus. É isso que Deus quer. Relacionamento. O objetivo de Deus enviar Jesus para nós não é apenas salvar você, é criar relacionamento. O objetivo de Deus é abençoar você em cada manhã. Deus abençoar a sua vida. Não é porque Ele quer que você seja próspero, é de estabelecer relacionamento com Ele. O objetivo de estarmos aqui, de cultuarmos a Ele, de cantarmos cânticos, de pegarmos instrumentos musicais. O objetivo de dançarmos, de pregarmos, é de termos um relacionamento com Ele.
Eu quero terminar aqui dizendo que Deus, Ele fez do caos um grande paraíso. Ele fez do caos um grande paraíso. E eu quero dizer para você, se Ele fez isso com a terra, por que não pode fazer com você? Se Ele fez isso com a terra, que estava sem forma, vazia, caos e trevas, por que não pode fazer comigo? Por que não pode fazer com minha casa, com minha família? Por que não pode fazer com a sua família? Por que não pode fazer no seu coração? Por que não pode fazer na sua mente? Se Deus fez isso com a terra, fez dela do caos virar um paraíso, por que não pode fazer isso com o seu marido, com a sua esposa? Por que não pode fazer isso com o seu lar, com o seu ministério, com a sua vida, com a sua saúde? Deus, Ele transforma o caos em um grande paraíso. Ele pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Ele fez isso no mar. Ele fez isso na terra. Ele fez isso no ar. E Ele ainda faz isso em nós. Ele continua fazendo isso. Deus restaurou cada etapa da terra. Deus restaurou o mar, a terra, os ares, tudo que existiu. Ele restaurou cada área. E não existe uma área da sua vida que Deus não possa tocar, que Deus não possa restaurar. Não existe uma área da sua vida que Deus não tem poder de atuar. Ela pode estar em trevas, caos, deformada, vazia. Que se Deus liberar uma palavra nessa noite, ela vai ser restaurada para a honra e glória do Senhor.